Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos estar louvando ao Senhor com o hino de número 77, Guarda o Contato. Vamos estar louvando, irmãos, esta noite ao Senhor com o hino de número 372. Vencerá. Possui a Cristo.
meus amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Estamos mais uma vez para celebrarmos ao Senhor, trazer uma palavra da parte de Deus para o coração de todos os irmãos. Meus irmãos, eu queria esta noite fazer um pouco diferente. Queria, na verdade, eu não sei como é que os irmãos fazem, né, ao escutar a pregação em suas casas, mas nós queríamos aconselhar os irmãos que separasse esse instante, né, em que nós estamos pregando, como se você estivesse na sua igreja, fazendo um culto, né? Dedique-se, sente-se, prepare o seu sofá, prepare uma cadeira e fique assistindo, né? Dando atenção à palavra de Deus. Isso é muito importante. Como eu faço na nossa casa, nós separamos, eu acredito que muitos irmãos façam isso também. Eu e minha esposa, só estamos nós dois. Então nós ali fazemos, na hora da live, nós temos uma certa expectativa e ficamos ali esperando o momento, e quando chega a hora, nós estamos ali prontos, assistimos todo o trabalho, como se estivesse um culto, né, na nossa própria casa. Oramos, agradecemos a Deus. Nós queremos aconselhar os irmãos a fazer isso. Não levar este culto, esse trabalho, como se o irmão estivesse em qualquer outro lugar. Mas é a palavra de Deus que vai alimentar a sua alma nesse instante. Nós estamos afastados dos nossos cultos, afastados dos irmãos, nós temos muita saudade dos irmãos. Então a nossa esperança é que neste momento seja um momento de união entre nós, né? Mesmo distantes, mas nós sabemos que nós estamos unidos através do amor de Deus que está em nossos corações. Amém? Que Deus abençoe, meus queridos irmãos. Breve nós estaremos juntos, né? Face a face, olho no olho, para nós cultuarmos o nome do Senhor. Amém? Enquanto isso, nós vamos pregando, falando a palavra de Deus ao coração dos irmãos. A nossa leitura de hoje, meus irmãos, encontra-se no livro de Marcos, no capítulo de número 5. O versículo é o versículo de número 25 em diante. É uma história conhecida dos irmãos. E Deus, ao orarmos, nós sempre estamos orando. Quando viemos para cá, nós viemos com um propósito, oramos pedindo a Deus que nos dê uma palavra. A palavra é aquela que a igreja necessita, que o irmão está precisando, e Deus tem sido misericordioso e tem ministrado ao nosso coração a sua palavra, e nós trazemos para os irmãos com temor, com respeito, porque sabemos que este é o momento especial onde Deus quer falar para aqueles que estão necessitados. Então o texto sagrado diz assim a palavra do Senhor. Repito, livro de Marcos, no capítulo de número 5, versículo é o número 25 em diante, nós vamos ler assim a palavra do Senhor. Diz assim: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem isso fizera. E então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal.
Glórias a Deus. Meus irmãos, esta palavra que os irmãos costumam ouvir através de muitos hinos, né, gravados, e até mesmo através dos púlpitos das igrejas, é uma palavra, meus irmãos, que nesta noite nós queremos fazer com que esta palavra venha encorajar os irmãos a continuarem, meus irmãos, crendo nas promessas de Deus, porque o Senhor Jesus veio para isso, meus irmãos. Aleluia! Ele veio para salvar, Ele veio para também libertar, curar as enfermidades. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós temos a história desta mulher. E a sua história é repetida, meus irmãos, em 3 livros. Nos 3 livros da Bíblia, essa história desta mulher. Então sempre que nós costumamos dizer que sempre que nós temos uma história repetida várias vezes, é porque essa história é muito importante. E a história dessa mulher, apenas no livro de João ela não foi falada, mas ela foi falada no livro de Mateus, ela é falada no livro de Marcos e é falada no livro de Lucas. Então é uma passagem importante. Importante por quê, meus irmãos? Essa mulher, ela vem com uma determinada simplicidade. Na verdade era uma anônima que apareceu ali no meio de uma cena que na verdade não era dela. A Bíblia vai dizer que Jesus estava se dirigindo para a casa de Jairo, e no meio do caminho acontece essa história. Mas, meus irmãos, uma história de sofrimento daquela mulher, porque a Bíblia vai dizer que havia 12 anos que aquela mulher sofria com esta enfermidade. E nós aprendemos que o ministério de Jesus demorou pouco, né? Cerca de 3 anos, mais ou menos, uma quantidade assim. E aquela mulher já vinha sofrendo muito antes de aparecer Jesus com o seu ministério, salvando, libertando, curando. Aquela mulher já sofria. E o que a Bíblia deixa para nós, passar para nós, meus irmãos, é que aquela mulher também, ela tinha posses, ela tinha uma condição. Porque a Bíblia vai dizer que ela gastou tudo quanto tinha com os médicos, e a Bíblia vai dizer que nada lhe aproveitando, antes ela ia sempre pior. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, essa história é uma história de sofrimento, porque a Bíblia diz que ela sofreu muito nas mãos dos médicos. Então era uma situação provavelmente sem esperança, porque a cada movimento, a cada consulta, os irmãos vão observar, a cada consulta, a cada dinheiro que aquela mulher gastava, ela não melhorava. Vai no médico fulano, que dessa vez você vai encontrar. E chegava lá, pagava a consulta, e o médico ia gastando, e nada acontecia de diferente na vida daquela mulher. E o que nós entendemos, que ela foi gastando os seus haveres e sempre piorando. O que a Bíblia diz, meus irmãos? Que aquela mulher sofria de um fluxo de sangue, ela tinha uma hemorragia que não parava nunca. O médico não conseguia resolver o problema daquela mulher. Então, a sua história, o seu rosário de sofrimento veio, meus irmãos, até a presença de Jesus Cristo. E como é que aconteceu isso, irmãos? A Bíblia vai dizer que ela ouviu falar de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, meus irmãos, isto aconteceu conosco também. Todos nós um dia ouvimos falar do nome de Jesus. E o fato de nós ouvirmos falar do glorioso poder, aleluia, que Jesus possui para repreender a enfermidade, para curar os enfermos, aleluia, isso nos traz ânimo, nos traz alegria. Louvado seja o nome do Senhor, porque sabemos, meus irmãos, que é encontrar com Jesus e bater, meus irmãos, saúde. É encontrar com Jesus, meus irmãos, e bater vida, porque Ele era o Senhor da vida. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher ouviu, aleluia, falar de Jesus. Oh, glórias a Deus. Ela ouviu falar de Jesus. A gente não sabe, meus irmãos, qual o período exato em que
do ministério de Jesus, se foi no início do seu ministério, se foi no meio do seu ministério, se foi perto do final do seu ministério. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus estava indo para a casa de Jairo, e aquela mulher ouviu falar de Jesus. E não foi, meus irmãos, só aquele dia. Talvez aquela mulher desenganada, sem esperança, ouve, meus irmãos, alguém dizer: olha, eu conheço alguém que se chama Jesus. Ele encontrou o coxo na beira do tanque, e ele mandou o coxo levantar, e o coxo andou, aleluia, imediatamente. Outra vez ele encontra o cego, e ele ordena que o cego comece a ver. Ele faz lodo, unta os olhos do cego, e o cego começa a ver. E a mulher, meus irmãos, eu acredito que ela foi ouvindo falar dos milagres, porque era assim, quando as pessoas tinham contato com Jesus, elas primeiro ouviam falar de Jesus, e nascia então o desejo das pessoas conhecer quem era Jesus. Os irmãos lembram de Zaqueu? Zaqueu tinha o desejo, porque ele ouviu falar de Jesus. Vocês lembram, meus irmãos, de Herodes? Herodes, a Bíblia diz que Herodes começou a querer conhecer quem era Jesus, almejava um dia encontrá-lo, e na verdade ele encontrou, aleluia. Porque, meus irmãos, Jesus trazia alegria, trazia paz para quem o encontrava, aleluia. João, os irmãos lembram, João mandou 2 discípulos para se encontrar, 2 discípulos seus, para se encontrar com Jesus. E a pergunta que João havia mandado fazer: és tu mesmo o Cristo, aleluia, ou havemos de esperar outro? E a Bíblia vai dizer, aleluia, que Jesus imediatamente curou, meus irmãos, alguns enfermos, aleluia, livrou aqueles homens da enfermidade, e mandou um recado para João, e disse: ide e dizei a João, aleluia, que os enfermos são curados, os coxos andam, os cegos vêem, os mudos falam, aleluia, os leprosos são curados, e o evangelho é pregado aos pobres. Oh, meus queridos irmãos, Jesus sempre trouxe essa maravilha. Os irmãos lembram na família de Lázaro, meus irmãos, quando ele estava longe, alguém disse para ele: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, aleluia. E Jesus disse: olha, crê, aleluia, que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, meus irmãos, são muitas as passagens, aleluia, e a fé foi aumentando no coração daquela mulher, a ponto, meus irmãos, dela dizer: eu preciso encontrar este Jesus, aleluia. E ela fixou a vontade no seu coração. A Bíblia vai dizer que ela veio por detrás da multidão. Sabe por quê? Aquela mulher, a sua doença o afastava da sociedade. As pessoas que sofriam de fluxo de hemorragia não podiam andar livremente entre o povo. Era como se fosse uma pessoa imunda. Mas aquela mulher, meus irmãos, ela disse: eu hoje, aleluia, eu preciso me encontrar com este Jesus, aleluia. E ela olhava, meus irmãos, e ela via diante de si uma grande multidão. Tem muitas pessoas que têm perdido a oportunidade de ser feliz. Tem muitas pessoas que perdem a oportunidade de ser abençoado. Tem muitas pessoas que perdem a oportunidade de alcançar o seu desejo, porque primeiro ele olha para a dificuldade, primeiro ele olha para a multidão que está na frente, aleluia. Mas essa mulher, ela não fez caso disso. Ela olhou para a multidão e ela foi por baixo, por trás. Ela disse: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu tenho certeza, eu ficarei curada.
E foi isso, meus irmãos, que ela fez. Desprezou a multidão, desprezou a afronta, desprezou a humilhação e disse: agora, é hoje, aleluia, que eu vou tocar nas vestes de Jesus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que ela partiu, aleluia, e conseguiu alcançar e tocar, meus irmãos, nas orlas do vestido de Jesus, aleluia. E quando, meus irmãos, ela toca no vestido de Jesus, aleluia, ela sente imediatamente a sua enfermidade. Era uma enfermidade secreta, mas ela pôde, diz a Bíblia, que ela sentiu no seu corpo, aleluia, que ela tinha sido curada. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glórias a Deus, oh, glórias a Deus, glórias a Deus, aleluia. Ela tocou, meus irmãos, nas vestes de Jesus, e imediatamente a fonte do seu sangue secou. Oh, glória a Deus, aleluia. Ela tocou, meus irmãos, em Jesus. Jesus é o dono, aleluia, da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Encontrar-se com Jesus, tocar em Jesus, é tocar na vida. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Quando ela toca em Jesus, a sua vida, meus irmãos, começa a mudar, aleluia. Espere um pouco, aleluia. Não foi só isso, a história não acabou. Quando, meus irmãos, nós tocamos em Jesus, quando nós chegamos perto de Jesus, Jesus nos surpreende. Ele sempre tem mais, sempre algo mais, algo melhor, aleluia, daquilo que nós imaginamos que Ele possa fazer. Dali, meus irmãos, ela já podia se despedir e ir embora, aleluia, mas ela foi surpreendida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando, meus irmãos, ela toca em Jesus, a Bíblia diz que Jesus olha e diz assim: quem me tocou? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Uma pergunta, meus irmãos, um pouco estranha, porque a multidão apertava de um lado, muita gente querendo ser curado, muita gente querendo uma bênção, querendo um milagre, aleluia. E aquela mulher foi a única que venceu a multidão, tocou em Jesus e ficou curada do mal. Mas para Jesus, meus irmãos, ele sente que alguém toca, e os discípulos viram para Jesus e dizem: Senhor, a multidão te aperta, e tu vira para trás e pergunta quem é que me tocou. Como é que nós vamos saber? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus diz assim: olha, alguém me tocou, porque eu senti, aleluia, que de mim saiu virtude, aleluia. Não foi só aquela mulher que sentiu, meus irmãos, a cura. Jesus também sentiu que do seu corpo, aleluia, saiu virtude. Os irmãos gostariam de perguntar: mas que virtude é essa? Como é que acontecia assim? Acontecia sempre, sabe por quê, irmãos? Porque Jesus era um homem cheio do Espírito Santo, aleluia. Como Deus, ele sabia que aquela mulher, meus irmãos, tinha tocado nele, mas como homem, ele está perguntando: quem me tocou? Aleluia, porque eu senti que de mim saiu virtude, aleluia. A virtude, meus irmãos, que Jesus adquiria era quando ele subia ao monte para orar, quando ele descia. Em várias passagens da Bíblia, os irmãos vão escutar, tem um lindo que quando ele desce do monte, a Bíblia diz assim: e a virtude de Deus estava sobre ele para curar. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, meus irmãos, ele está no meio da multidão e ele está dizendo: eu senti, aleluia, que de mim saiu virtude. Quem me tocou? Alguém me tocou. E aparece, meus irmãos, aquela mulher trêmula. A Bíblia veio dizer que ela veio com temor e tremor e prostra diante de Jesus e adora o Filho de Deus e diz assim: Senhor, fui eu que te toquei, aleluia. E ela teve uma oportunidade essa, irmãos, que lhe deu direito, uma entrevista, um diálogo, uma conversa, um papo, aleluia. Conseguiu, meus irmãos, conversar com o Filho de Deus, aleluia. Quando ela dizia: Senhor, fui eu que te toquei, e ela começou, meus irmãos, a contar, e a Bíblia vai dizer que ela não escondeu nada, contou para Jesus toda a verdade. Eu imagino, meus irmãos, aquela mulher diante de Jesus, dizendo: olha, eu já gastei todas
todas as minhas finanças com os médicos e não consegui nada, mas eu toquei na hora do teu vestido, e quando eu toquei, aleluia, imediatamente eu fiquei curada, aleluia. Jesus ouviu aquela história, irmãos, a história de uma mulher que apareceu no meio do caminho. Não era o endereço que Jesus ia, aleluia. Mas os irmãos observam como que Deus, meus irmãos, é maravilhoso. Aquela mulher intercepta a caminhada de Jesus, para Jesus no meio do caminho, consegue uma entrevista, consegue a cura, louvado seja o nome do Senhor, e consegue a salvação da sua alma. Oh, glórias a Deus, que Deus, meus irmãos, nos permita ter esta mesma fé, aleluia, ter mesmo essa esperança, essa determinação de alcançar Jesus, porque Jesus está cheio de virtude, Jesus está cheio de poder para distribuir para a sua vida, para a sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus escuta a história daquela mulher, aleluia, porque quando Jesus voltou-se, irmãos, ele ficou procurando. Agora, como filho de Deus, será que ele precisava ficar procurando quem foi? Será que ele não sabia? Ele sabia, porque ele sabia até o que as pessoas pensam, o que as pessoas maquinavam no seu coração. Mas ele perguntou: quem me tocou? E ficou olhando em volta, né? Foi quando justamente aquela mulher apareceu, aleluia. E ela sabia o que tinha acontecido no seu corpo. Ninguém mais ali, irmãos, tinha experimentado dessa virtude por enquanto. Somente aquela mulher experimentou daquela virtude que saiu do corpo de Jesus para o seu corpo, estancou imediatamente a sua hemorragia. Então ela não teve como escapar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 33, ela diz assim: então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Meus irmãos, nesta noite nós queremos encorajar você, aleluia, a fazer a mesma coisa que aquela mulher fez. Não tenha medo, Jesus é misericordioso, Jesus é bom, Jesus é que faz o convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados de pecado, e eu vos aliviarei. Palavra, meus irmãos, daquela mulher, ela não ganhou só a cura do seu corpo, mas ela também ganhou a cura da sua alma. Por isso que é importante você conhecer Jesus, tocar em Jesus, mas continuar com Jesus, porque é na caminhada que nós conseguiremos a nossa vitória. Por final, versículo de número 34, Jesus diz assim: e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Jesus, meus irmãos, ofereceu àquela mulher a salvação da alma através da fé que ela tinha nele. E depois, meus irmãos, garantiu, assinou embaixo. A mulher já tinha tocado nele, já tinha recebido uma virtude, mas no final, a última palavra de Jesus, Jesus disse assim: ser curada deste teu mal, aleluia. Eu imagino, meus irmãos, a alegria em que aquela mulher sai, glorificando, exaltando o Filho de Deus, por ter alcançado aquela grande bondade da parte do Senhor. Que nesta noite Deus abençoe o teu coração. Não desista. Talvez você não tenha nenhuma hemorragia, mas você tem um outro problema que é tão difícil quanto, aleluia. E você fica às vezes desesperado: mas Senhor, como é que vai ser? E tal. Confia no Senhor, aleluia, e Ele te dará vitória em tudo, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Eu quero, irmãos, finalizando, eu disparei um zap pedindo oração dos irmãos, pelo nosso irmão Juninho, né, que frequenta aqui a nossa igreja. E o nosso irmão foi sorteado para fazer um transplante de rins. Os irmãos sabem que ele estava fazendo hemodiálise,
e ele foi sorteado, e eu disparei esse zap com um pedido de oração para que a igreja orasse, não é, para que tudo desse certo. E nós ouvimos, meus irmãos, com palavras do nosso irmão, que ele fez o transplante, aleluia, tudo correu bem, ele já está urinando tranquilo, o rim já está começando a funcionar, não houve rejeição, não houve problema nenhum, aleluia. Nós acreditamos que brevemente ele estará entre nós para contar o seu testemunho, para agradecer a Deus junto conosco. E desde já eu agradeço a oração dos irmãos que oraram pedindo ao Senhor para que tudo desse certo, e tudo deu certo. Amém, irmão? Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tenha paz. Glórias a Deus. Irmãos, vamos louvar essa noite Jesus em tua presença. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai, e o véu que separava já não separa mais. Agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai, e o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava, agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, e o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava, agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Nesse momento nós estamos encerrando o nosso trabalho. Queremos agradecer a todos os irmãos que têm assistido, acompanhado conosco essa live. E também aqui agradecemos os nossos irmãos cooperadores aqui com o nosso trabalho. O nosso presbítero Jonatas, nosso irmão Marco Paulo no teclado aqui, nosso irmão Daniel, e também a nossa irmã Lisley,
irmão Daniel na bateria, irmã Lígia, irmão presbítero Jonathan, nos cânticos, né? Nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos, pedimos a oração dos irmãos a nosso favor, também pedimos ao mesmo tempo que os irmãos possam nos ajudar, dando aquele joinha para nós, né, para ajudar o nosso trabalho, amém? Deus abençoe a todos. Nós vamos estar então agradecendo a Deus em oração por esse trabalho, pedindo a Deus pela vida dos irmãos. Nós pedimos que sempre que os irmãos dobrarem o joelho para orar, os irmãos lembrem-se de nós também estamos orando pelos irmãos, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos, Senhor, na Tua presença, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esse instante que nós estamos aqui, na Tua casa, adorando o Teu nome, Senhor, propagando, Senhor, a Tua palavra. Pedimos seja com cada um de nós, abençoa a nossa família, abençoa, Senhor, a nossa casa, estende a Tua mão, Senhor, sobre cada um de nós, repreende, Senhor, as enfermidades, repreende o mal, glorifica, Senhor, o Teu nome, através da nossa vida, abençoa, Senhor, a nossa cidade, abençoa, Senhor, o estado do Rio de Janeiro, abençoa os demais, Senhor, estados, abençoa o nosso país, tem misericórdia, Senhor, das famílias, ó Deus, da Tua igreja, dos Teus servos, Senhor, ó Deus, muitos estão confinados em casa, mas nós acreditamos em milagres, nós acreditamos, Senhor, que a Tua mão vai alcançar com misericórdia o Teu povo, e todos nós seremos abençoados. Dá-nos da Tua graça, Senhor, nós te pedimos tudo isso, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. A bênção apostólica, irmãos. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo, sejam com todos aqueles que amam ao Senhor e aguardam a sua vinda, desde agora e para todo sempre. Glórias a Deus, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, está encerrado. Amém.